Uma vez mais estamos nesta nova série do podcast Plena Unção. E eu tenho a alegria hoje de mais uma vez conversar com pessoas que têm uma experiência, um testemunho muito forte daquilo que Deus fez. Estou recebendo aqui a Adriana, obreira do Senhor, serva de Deus. Que Deus te abençoe. Que bom Amém. Poder te receber aqui. Amém. E também o nosso conselheiro tutelar, pastor, eu chamo de pastor ou conselheiro? Amigo. Amigo, pastor Jader Cruz, que também tem um podcast muito interessante, é um Alerta Família. Que bom poder te receber aqui. E hoje, de propósito, convidamos também o pastor Jader para conversar conosco aqui, porque como ele vive a realidade como conselheiro tutelar de violência doméstica, eu chamei exatamente para ele participar conosco. Adriana, que bom poder te receber aqui. É um prazer, muito bom. Você é mãe Mãe. de... Breno e Enzo, um tem 22 e o outro tem 16 anos. São bênçãos do Senhor, maravilhosos. Você chegou aqui na Plena Unção no ano de... Vai fazer 7 anos. 7 então, anos. 2019, não é isso? 2019 foi... Acho que é isso. Por aí. Teve um período, aí depois foi para Cabo Frio, É, viajou para Cabo Frio, ficou em Cabo Frio. E voltei. E voltou. Para a glória de Deus. Glória a Deus, que bênção. Você. Muito bom. A sua experiência no Evangelho começou quando? Começou quando eu vivi esse terror que foi a agressão física toda. Antes da gente falar dessa agressão física, eu quero saber o seguinte: a sua família são de quantos irmãos? Eu e mais uma irmã. Uma irmã, seus pais são vivos? Não, infelizmente, perdi meu pai na pandemia. Sim. Né, com 4 dias, lembra? Sim. Antes do meu batismo. Mas tenho uma irmã, mas assim, é uma irmã que a gente não tem muito contato. Mas hoje em dia sou eu e meus 2 filhos. Certo. E aí você, foi em que ano que você teve um encontro com Jesus? 2018. 2018? Eu comecei a grande batalha espiritual devido a tudo que eu estava vivendo, né? E que foi literalmente Deus na minha vida mostrando, vem a mim. Eu vejo isso claramente. E você recebeu um convite de alguém para ir à igreja? Não. Como foi o auge desse teu desespero? Devido à grande agressão que eu estava vivendo de um relacionamento abusivo de todas as formas, violento. Meu grande testemunho que eu falo que foi a grande virada de chave foi... Muita coisa o senhor nem vai saber, é novidade até para o senhor. Já tinha sofrido várias violências com essa mesma pessoa, só que eram violências de puxar o cabelo, um beliscão, uma mordidinha, e você vai, não sei o que, vai deixando pra lá. Além da opressão, né? E num grande dia, que foi o pior de todos, meu rosto ficou completamente desconfigurado, foi quando eu quebrei minha perna, num chute, fiquei com a perna engessada. Você sofreu esse tipo de agressão dessa pessoa com quem você viveu com ele quanto tempo? No total foi 2 anos e meio, mas era um namoro. Não foi casamento, não foi nada. Foi um namoro onde eu tive um relacionamento. Tava no mundão, né, pastor? Mundão. Conhecia o Senhor, literalmente eu não conhecia. Eu falo, Senhor, o que o Senhor fez para... Que graça é essa? Porque, né, você vê tantas mulheres sofrendo tantas violências e morrendo. Porque eu muitas vezes me pergunto, mas hoje eu sei que era para eu estar aqui. Glória a Deus. E aí essa violência que você sofreu... A pior de todas, né? Que foi a desfiguração do seu rosto, espancamento. Foi. Quando ele me pegou no colo e me jogou no chão, ele me chutou e aí quebrou minha perna. Eu não conseguia andar mais, eu estava completamente zonza, né? Por causa de tanta coisa que eu estava ali naquela hora. Mas ainda sã, só eu não tinha forças para reagir. Foi quando eu deitada, ele subiu em cima de mim, pegou um fio. A intenção então era te matar. Pastor, o senhor só não sabe.
Ele pegou um fio, passou no meu pescoço. Eu tenho fotos da A marca, meu rosto completamente feio, roxo, inchado, completamente desconfigurado. Aonde na hora que ele ia fazer isso aqui, para poder me enforcar, eu vejo uma grande luz, Senhor, oh glória, vindo. Um anjo do Senhor vem. Eu tenho que me calmar, porque eu sempre choro. E eu vejo simplesmente fazendo assim, ó. Foi quando ele vira e cai. Quando ele cai, eu consigo me levantar. Não levantar ao ponto, porque minha perna estava quebrada. Mas quando você diz assim que viu essa luz, literalmente, espiritualmente, foi algo espiritual. E aí ele caiu no chão. Ele caiu no chão, perdeu as forças dele. Foi quando eu consegui sair daquele movimento ali. E me arrastando por causa da minha perna que estava completamente ruim. Ele me trancou esse dia no quarto e eu não consegui mais ficar livre, mesmo com a perna quebrada. Sentindo dores, gritando. E a vizinhança? Pois é. Eu morava na época numa cobertura onde a parte de cima era o meu quarto. Sim. Então me trancou ali. E a parte de baixo, onde ficavam meus filhos, com meu pai, a cuidadora do meu filho na época, a Rita, glória a Deus, ela foi maravilhosa para mim. Eu passei a madrugada toda ainda sendo espancada por ele. Meu Deus! E consegui naquela hora me livrar daquele momento ali. E eu vi que era espiritual, porque meses antes eu estava tendo pesadelos e sonhos, pesadelos, né? Literalmente com capeta, pastor. Que coisa. Pastor Jader, já tinha escutado algo assim? Não, com essa riqueza. Não, eu atendo o tempo todo, mas assim, geralmente quando eu vejo esses episódios, são situações pontuais onde existe um emprego de violência extrema. Pelo que ela está falando, você está dizendo, um bom tempo ela ficou sendo alvo de violência à noite, né? Aquela mesma noite, não foi? Sim. Isso, ela está aqui hoje é um milagre. É um milagre. É um milagre. É um milagre. É um Grande milagre, porque a pessoa que é tomada pelo ódio, que ele é tomado o cara fica ensandecido, o cara fica ensandecido num nível que ele só vai crescendo o movimento. Mas, Adriana, essa violência você atribui que era o amor, porque eu não acredito que é amor. Não é amor. É o domínio e posse, é a sensação de se sentir que você era apenas uma propriedade dele. Sim. Mas o discurso uma pessoa doente, completamente insana. Essa foi a pior violência vivida, mas assim, eu tive um histórico grande dele arrumar confusão na rua, achar que eu estava traindo ele, criava coisas na mente dele que nunca existiu. E quanto ao celular, ele te ligava de quanto em quanto Nossa! minutos? Eu não atender. E às vezes eu estava no médico com meu pai com Alzheimer, né? O senhor conheceu. E eu tinha que atender na hora. E aí você vai ver o que vai acontecer. Ameaçava a minha família. Como? Uma mãe em sã consciência não vai ter medo, pavor, se ele faz comigo tudo o que ele fez. Como é que não vai fazer com meu pai, com meu filho, até com meus bichos, né? Ameaçava tudo. E quando aconteceu isso, qual foi o desfecho? Nesse caso, você chamou a polícia? Sim. Alguém chamou? Sim. Porque nós paramos na parte que você estava fechada dentro de casa. Sim. Como foi o desfecho disso? Exatamente. Quando foi 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Meu celular toca o relógio para eu despertar meu filho para ir para a escola. Como ele não queria que ninguém soubesse o que estava acontecendo, ele falou para mim, vai lá, acorda seu filho, coloca ele para a escola. Mesmo com a perna quebrada? Eu desci a escada mancando, assim. Fui lá, foi o momento que eu tive para pedir ajuda. Eu acordei meu filho, eu falei, filho, o meu mais velho, que na época acho que tinha uns 14 anos, 15 anos, eu falei, filho, chama a Rita e pede para a Rita. A Rita é a cuidadora do meu pai. Sim. Chama a Rita e pede para a Rita chamar a polícia. Eu tô lá em cima. Foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente. A Rita, eu tive que subir porque 3 minutos você de volta. Eu subi, voltei como se nada tivesse acontecendo
E aí, passou acho que uns 20 minutos, não lembro exatamente quanto tempo, a polícia chegou. E aí ele foi pego, só que olha o detalhe. Foi pego em flagrante. Sim. Fomos todos juntos para a delegacia. O policial viu tudo que estava acontecendo, passei para o IML, aquela coisa toda, o dia todo terrível. Só que infelizmente ele não ficou preso. Não ficou preso. Eita. O delegado falou para mim, sinto muito, não tem vaga. Não tem vaga. Pastor, eles crescem. Aí, Eles não têm medo de medida protetiva. porque, na verdade, é o sentimento da impunidade. Exato. Eles acham que nada vai acontecer. Então, deixa eu falar aqui, quero também que o pastor Jader fale, sobre essa ineficiência do Estado, quando a vítima se vê duplamente castigada e violentada e tolhida do seu direito. A você que muitas vezes vive numa opressão ou num relacionamento abusivo e que você tem medo de denunciar por conta exatamente desse teu relato. Quer dizer, o medo de repente chegar lá e nada acontecer, a ineficiência do Estado. O que o senhor tem? Aí você vê quantas vítimas quando chegam e conversam com a gente falam assim, eu preciso de uma medida protetiva. E eu fico pensando, tá, a medida protetiva é um documento legal, um dispositivo legal. Mas o que isso impede a pessoa de fazer o que tiver que fazer? A dor nua e crua é essa aqui, nada. Nada, porque Nada. quer dizer, aí é uma frase que ele cresceu, ele se sentiu aí, tá vendo? Não adianta. É E uma aí? questão que a gente pode Sim. montar um pouco desse cenário, Sim. considerando um pouco antes. Por quê? Eu acho que esse tema aqui, esse podcast aqui, ele deveria ser compartilhado com todas as meninas adolescentes da igreja. Sim. E aí, desculpa, eu estou falando te usando como referência pela importância que tem o teu grito, experiência. a tua experiência. Então, vamos dizer assim, ninguém quer que chegue aqui nesse dia fatídico, nesse dia pesado que foi esse emprego extremo de violência. O que passa na minha cabeça? E é isso que para mim é talvez tão importante quanto. É como, primeiro, você não percebeu esses sinais, são 2 anos e meio, como você não percebeu os sinais, como funcionou essa Como é que questão. você se deixou assim envolver? E mais, ele para ele um dia quebrar a tua perna, como você falou, ele começou com um beliscão. Então, como funciona hoje lidar com essa informação? Qual a tua experiência que você tem hoje, da Adriana de hoje? A pessoa dá sinais. Sim. Eu acho que é sobre isso que eu queria que a gente conversasse, é o antes desse extremo. Tá. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa construção de quem ele inicia, uma pessoa afetuosa, Sim. a que ama, que você é a vida dele, mas belisca. Ok. Na verdade, eu vejo hoje, em Cristo, claramente que existe um buraco emocional muito grande, tá? Porque assim, vamos voltar um pouquinho antes. Eu tive um casamento de 13 anos. Já veio de um casamento Isso, disfuncional. Foi o casamento que eu tive meus filhos, tá? Foi muito tempo de relacionamento abusivo também, só que não foi abusivo agressivo. Fisicamente. Tinha o poder aquisitivo, aonde usava muito isso contra mim, jogando na minha cara muita coisa. Enfim, foi um resumo de coisas que aconteceram onde eu já saí desse relacionamento e caí no mundão, pior ainda, né? Foi onde eu comecei a fumar, bebi. Eu não bebi cerveja não, pastor. Era cachaça ou era... Sério? Meu Deus, quem é que diria? Quem pode dizer que a Adriana foi uma ex-51? Ai, meu Deus do céu. Você Era pode vodka. Você pode descontrair porque o tema aqui é muito pesado. É muito pesado. E aí, a gente tem que balancear isso, que senão não dá pra... Não dá. Porque quando eu saí do meu casamento com o pai dos meus filhos, eu saí com um buraco emocional de muitos anos.
E foi difícil largar o meu casamento, porque eu queria tanto a minha família, tanto, tanto, tanto. Eu queria aquela coisa, e foi difícil. Enfim, fui pro mundão. Quando chegou no mundão, um buraco emocional grande, aonde... Um vazio na alma, né? Na alma, pastor, na alma. Você procura no ser humano aquilo que só Cristo pode dar. Sim. E eu só tenho isso e só sei isso agora. Quer dizer, agora, Sim. né? Que eu vivi essa experiência de estar com Jesus Cristo. E quando a gente está no mundo, independente... Bom, agora eu posso falar generalizando até dentro da igreja, que ele vai te tratar muito bem no início, mas daqui a pouco ele vai exigir: o que você está fazendo na rua sem me contar? A primeira informação foi essa: você foi pro dentista e não me falou que você ia pro dentista. Eu falei: eu vim pro dentista, não consegui avisar, etc. Então, assim, começa uma cobrança, aí vem o primeiro... Uma cercania, né? Começa os detalhes, é sempre nos detalhes, entendeu? Por que você fez isso e não me falou? Ah, mas você deveria estar... Quanto tempo você está no telefone falando com fulano? O online, pastor. Olha o online do Zap, olha o do Instagram e olha do Facebook para saber quanto tempo e quantos minutos você ficou online. Começa a vir. Sim. Aí vem os gatilhos, né? Vem Esses detalhes. Eu quero voltar na delegacia, pastor Jânio, que ele não ficou preso. Não. E a partir daí? A partir daí, saiu de lá, todo se achando, né? E com a medida protetiva, porque pelo menos a medida protetiva teve. Ficamos um bom tempo, assim, acho que tipo um mês. Aí eu fui no médico, né? Engessei a perna, aquela coisa, fui me cuidar. Ficou aí uns 20 dias, um mês, sem ter notícias. Só que aí começa, por mais que você bloqueie, né? É e-mail, é SMS, é na porta da tua casa, no colégio do meu filho. Ele sabe a tua rotina. E começa a aparecer. O medo começa a surgir. E aí você fala: não. Eu andava com pessoas de confiança na época, amigos que podiam estar comigo. Por quê? Porque era uma forma de tentar, né, me proteger. Mas mesmo assim, as pessoas não têm essa flexibilidade toda. E aí, o que aconteceu? Você nesse chamou a meio polícia tempo... quando eles estavam nesses lugares? Que tinha uma medida protetiva, você não pode chamar? Sim, não, porque vem o medo. O medo, você não tem noção o que é o medo. Paralisa. Por conta daquela ineficiência. Exato. Vai chamar, mas não vai resolver. Não vai resolver, exatamente. Sim. E aí... Mas isso mudou hoje, não? Sim, o emprego do 90, sobretudo considerando a patrulha... Hoje a Polícia Militar tem uma patrulha Ronda Maria da Penha. Maria da Penha. Na época eu acho que não tinha. Ou já tinha. Essa ronda. Não. Importantíssima essa... Sim, continue. E aí, nesse desfecho todo de perseguição, como eu já tive o despertar do Senhor, com aquele anjo, aquela coisa, eu comecei a procurar a igreja. E aí a batalha da igreja. Vai uma, vai em outra, vai não sei o quê. Eu falei: eu preciso disso. Eu falo que não fui eu, não é minha carne que estava isso. Foi o Senhor me despertando: filha, vem até mim. E aí comecei a batalha. Quanto mais eu procurava a igreja e ouvia louvor, comecei a ouvir louvor, mais batalha vinha. E aí até encontrei uma determinada igreja onde eu aceitei Jesus em 2018. E eu fiquei 1 ano nessa igreja. Só que ele descobriu que eu estava indo nessa igreja e começou também a ir lá. Sério? E aí eu procurava o pastor para me ajudar, porque na minha cabeça, se eu fosse batizada, olha na minha cabeça, se eu fosse batizada em águas, eu não conhecia nada, né? Sobre Bíblia, não conseguia ler Bíblia, nada. Se eu fosse batizada em águas, eu ficaria livre disso. A minha cabeça... Só que não é bem assim que as coisas funcionam, né? E por mais que eu estivesse me dedicando a essa igreja, fiquei 1 ano lá, ela não conseguia... alguém me ajudar nisso. E porque também tinha uma possessão. Uma possessão. Uma possessão que se manifestava. Sim. Posso falar? Pode, claro. Que ele não sabe. No meio dessa coisa toda de agressão, por vários momentos, eu incorporava. E então quando o que estava nele, passou para você, que passou para ele, era uma ação do demônio. E enquanto eu me incorporava, eu não ia atacar ele, eu atacava a mim. A mim.
Então, muitas e muitas vezes eu me machucava. Essa tatuagem aqui, ela é importante, mas ao mesmo tempo ela fala muito do meu testemunho. Ela é grande porque ela está tapando uma outra tatuagem, onde essa tatuagem de baixo era a face de Jesus. E numa das crises que eu tive, né, eu peguei uma faca, é demoníaco. Quer dizer, a própria se mutilando, né? Você vê o quanto que é espiritual. Sim. E aí eu fiz essa outra tatuagem, até dá pra ver aqui alguns dizeres. Eu fiz essa outra tatuagem porque ficou a face de Cristo tão transformada que eu não vou ficar com isso assim. Aí eu botei essa outra tatuagem em cima para cobrir. Mas tentei me matar várias vezes porque eu não conseguia sair daquela situação, eu não conseguia me ver fora daquela situação. O medo me paralisava e aí vinha a possessão demoníaca, aonde, quando eu estava nesse 1 ano nessa igreja, vários momentos eu estava com a possessão, mas ninguém sabia. Foi onde eu conheci a minha grande amiga, Sherlene, beijo, aonde ela falou: amiga, eu vou te levar até o pastor Marco. Ô, Glória! No corredor de fogo. Aí eu não quero chorar. Corredor de fogo, eu não subia nessa escada, pastor. Quando você pisou na escada a primeira vez, o que Quando aconteceu? quando eu pisei na calçada, aqui o prédio ainda estava todo em obra, não tinha elevador. É verdade. Eu pisei na calçada, os demônios tudo segurando minha perna, não deixando eu andar. Minha amiga me puxando, vem amiga, vem, e aquela luta para subir essas escadas. Na calçada, olha aí, essa calçada foi a calçada que, ao descer do monte, Deus mandou eu ungir a calçada da igreja. Eu estava no monte e Deus falou: unge a calçada, porque tem muitas pessoas que querem entrar, mas o inimigo, os demônios não deixam. Aí eu com os obreiros ungimos a calçada da igreja, ungimos a rua. Foi nesse meio tempo que ela chegou. Glória a Deus. E aí Muito forte. pisei nessa igreja pela primeira vez, para honra e glória do Senhor. Muitos capeta, né, pastor? Eu passei a primeira vez no corredor de fogo. Eu acho que essa informação o senhor também não vai lembrar. Passei a primeira vez no corredor de fogo, praticamente engatinhando. Quando eu consegui me levantar, o pastor orou por mim e aquela coisa toda. E o pastor falou: você não vai lembrar, com certeza não vai lembrar. Minha filha, você já está na igreja? Aí eu não conseguia nem falar. Essa minha amiga que estava do meu lado falou: ela está na igreja tal há 1 ano, mas... Aí o senhor falou para mim: venham 4 terças-feiras. 4 terças-feiras. E aí eu fui 4 terças-feiras caindo endemoniada no corredor de fogo, o pastor lá, ô glória! Repreendendo tudo. Quando foi na última quarta-feira, para honra e glória do Senhor, o pastor Marcos falou: filha, Deus está te dando livramento de morte, filha. E você tem um grande testemunho para contar, ô glória. No dia seguinte ele foi preso. Porque ele descumpriu a medida protetiva. E 1 semana antes eu tive a coragem, para honra e glória do Senhor, de ir lá denunciar pela medida protetiva. Por quê? Um detalhe importante, acho que o senhor também não sabe. 1 semana antes eu recebi uma mensagem: eu não sei, não te conheço, não sei o que você está fazendo, não sei nem quem é você, mas Deus não me deixou dormir essa noite e mandou te dizer: não tenha medo e faça o que tu tem que fazer. Ô, glória. Então, para aí, tem que denunciar. Tem que denunciar. Tem que denunciar. E essa semana aconteceu, quer dizer, no mês de final de abril, início de maio, uma pregação que é também do nosso livro. Aliás, a pregação é uma coisa e o livro é outra, né? Para não dar rebote. Vamos lá. Sobre o capítulo 17
capítulo 19 de Juízes. Do camarada que chega em casa e corta a mulher em 12 pedaços. E a pastora Helena Raquel foi pregar no Camboriú e falou sobre a violência que tem acontecido. E teve uma hora que ela parou e disse, filme o meu rosto. Ela disse, saia daí agora, denuncie, e etc e tal. Então é muito importante a sua fala, porque você poderia continuar com a medida Exatamente. protetiva. O pastor Jader falou, você não chamou a polícia? Sim. Porque na maioria das vezes acontece isso, né, pastor? Sim. E ela toma uma decisão de chamar a polícia, de mostrar para a polícia que aquela medida foi descumprida e ele vai preso. Exato. A nossa parte tem que ser feita. Isso. Nossa parte. Porque assim, pastor, é verdade que o sistema ele é bruto. Você chega lá pensando de uma ajuda, o cara não vai acreditar nela, ou vai protelar a Desdenha, decisão. Pois é, briga de mulher, ninguém mete a colher. A gente Desdenha. foi forjado a isso como sociedade, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Só que a gente tem que fazer. Porque você pode ser, eu acho que tem gente boa e gente ruim em todas as áreas. Sim. Na polícia também. Na polícia tem gente muito engajada, mas tem gente também que não está nem aí. Em todo o setor da sociedade. Então você pega uma denúncia como essa, foi descumprida. Sim. E aí o movimento que é feito é um movimento de fazer com que eles respondam por isso. E aí ele foi preso, e aí? Aí... Ele descumpriu, ele foi perto de você, ele te chamou de mensagem, ele te ligou. Sim, Qual foi sim. a medida mandava que ele mensagem. descumpriu? Não, quando ele retornou a fazer as mesmas coisas, de mandar SMS, de estar na colégio do meu filho, de começar a me sondar, o medo vem. Eu recebi essa mensagem, é Deus por mim, pastor. Eu falo que eu sozinha, eu não ia estar aqui. Consegui. Por isso que é muito importante o apoio de uma igreja, de pastores e de pessoas que cumpram. Que cumpram. E assim, uma outra coisa também que é muito importante falar, que eu não posso deixar passar, tá? Apesar de eu estar ciente de que aquilo ali não era para mim, apesar de eu estar ciente de que aquilo ali era coisa do inferno, era muito difícil sair, não só por causa da perseguição dele, mas também eu vejo um relacionamento tóxico. Igual a droga, pastor. Dependência emocional. Dependência emocional. Outro dia eu vi um vídeo de uma senhora toda arrebentada, o cara sendo preso e ela pedindo para ele não ser preso. Eu sei o que é isso. Meu Deus. É igual a droga, pastor. A pessoa É igual a fica droga. dominada. Fica dominada. Se não é Jesus Cristo entrando na minha vida com todo o poder dele, pastor, para me tirar disso, do inferno, não era para eu estar aqui, sabe? Eu vejo como várias pessoas, várias mulheres estão possessas nessa situação, porque elas vivem um ciclo. Muita terapia também. Até porque, É um ciclo. Até porque, algum tempo atrás, se tinha a ideia do masoquismo, né? Que Sim. Sim. A Lei Maria da Penha, ela falou do ciclo. Isso, um ciclo. Na Lei Maria da Penha, elas falam de um ciclo. Como é que é o ciclo? Afeto, aí hostilidade pequena, aumento da hostilidade, agressão que pode ser fatal ou extrema, afeto. Isso. Então, assim, é um ciclo. Uhum. Ele vai falar assim, como eu falei pra você, Me perdoa. existe um discurso do amor. Qual é o discurso do amor? Eu já escutei eu faço isso porque eu amo. Eu faço porque ela precisa saber que eu tô cuidando. Então, eles colocam o discurso do afeto. Perdoa, não vou fazer de novo, Exatamente. me perdoa, Aí volta pro me dá a afeto. última chance. Entendeu? A gente pode ser uma família feliz. Entendeu? Então, assim... Agora vamos lá. Você sofreu isso. Agora e aquela mulher que não tem agressão física, mas tem a agressão emocional,
Como financeira, tem Agressão- também, agressão, psicológica. Violência psicológica, violência patrimonial. tudo isso. Aí o camarada consegue, mas eu te dou tudo. Você está reclamando de quê? Ih, Você ouvi tem isso. comida, você tem casa, você tem tudo. Você fica em casa igual uma dandoca e você está Tá reclamando reclamando de quê? Aí a mulher se vê o que? É uma escrava sexual? Passa a ser uma escrava do lar? Sim. É assim que diríamos? Eu vivi isso no meu primeiro casamento com o pai Sim. dos meninos, né? Eu vivi muito isso. Inclusive, eu falei com meu filho Enzo há pouco tempo, eu falei, eu era muito esteticamente vaidosa, né? Aquela coisa toda. E ele também convivia muito com o pessoal de academia, aquela coisa toda, beleza, vaidade e tal. E aí, eu queria sempre estar cada vez mais bonita para ver se ele gostava de mim de alguma forma. Meu filho encontrou há pouco tempo com um personal da época, isso há 12 anos atrás, 13 anos atrás, e o personal falou, para tua mãe, ela nunca estava com um corpo perfeito. Quer dizer, Mas para que eu fazia isso? Eu fazia isso para poder agradá-lo de qualquer forma. precisava dar validação dele. Alguma coisa. E ele me usava como se eu fosse um mimo. O troféu. O troféu. Ai, ela tá linda, maravilhosa. As cirurgias plásticas nem se falam, hein, pastor? Só Jesus na minha vida. Só Jesus. Pastor já... Porque ele tinha condição financeira e eu podia ser a dondoca, a bonequinha dele. Agora, peraí. Entendeu? Só para o pessoal em casa entender. Você está falando aí do primeiro. Do casamento da família. Pai dos filhos. É só para não... Para não fazer confusão. Vamos voltar pro outro. o camarada que foi preso, etc e tal. Nós paramos aí só A para gente não... estava falando da dependência Emocional. emocional. Porque é a dependência emocional que mantém. Isso. Como é que você explica o emprego de violência e a pessoa se manter? Não, é a dependência emocional. A dependência emocional é mais forte do que a atração sexual. A dependência emocional é mais forte do que o aspecto social, do ponto de vista se ele ou ela tem grana. A dependência emocional faz a pessoa ficar rendida, capturada, escrava. É um refém. Agora, quando foi que a chave virou? Depois que você usar essa expressão, quando a chave virou. Quer dizer, você aceitou a Cristo, foi liberta aqui, e aí... 2 anos de processo de libertação. Depois disso, você soube que ele foi preso e a vida aí segue. Ele foi preso, eu comecei no meu processo de libertação e cura. Liberar perdão, pastor. Como foi difícil, como foi dolorido. E eu sabia, porque para estar dentro da casa de Deus e fazendo tudo que o Senhor quer, a gente precisa obedecer. E se você teve a experiência de encontrá-lo em algum momento? Graças a Deus, não. Quando ele foi preso, depois de mais ou menos 1 ano, ele tentou fazer a graça de entrar em contato comigo através de uma pessoa. Mas eu falei, nem pensar. E a dica que eu tenho, que é a chave para a mulherada, em nome de Jesus, me ouçam, é contato zero. Contato zero. Eu só consegui me libertar disso tudo por causa do contato zero. Se você vai sair da sua casa e morar fora, não sei como vai ser. É igual a droga, quando o dependente de droga, ele quer sair, ele não é tirado do ciclo onde ele está para viver. É exatamente isso, pastor. Então você está dando não só um conselho, mas uma dica para muitas pessoas. Uma advertência. Acorda, povo, acorda, mulherada. Porque quantas mulheres que têm morrido de forma cruel. Agora você está com Jesus, a vida segue, você é obreiro da casa de Deus, as lutas continuam, não é? Mas você tem vencido. Tô muito. E hoje você está com o coração aberto para o Senhor, servindo a Deus. Os filhos crescendo. Lindos e maravilhosos. Os meninos servindo ao Senhor. E o que fica do testemunho do que Deus fez e tem feito na sua vida? Pastor, eu falo assim, o segredo para poder cura de alma, não tem outra. Não tem outra solução, não tem outra, não tem para onde ir.
O caminho é Jesus. É Ele que vai preencher tudo. Hoje eu me vejo tão completa, Glória a Deus. tão liberta, tão vivendo o extraordinário de Deus em cada momento. Eu não deixo de agradecer ao Senhor nenhum momento que eu vivi lá atrás. Glória a Deus. Tudo contribui. Tudo. E assim, pro Enzo hoje, né, meu caçula, tá na presença do Senhor, ele viu antes e depois da mãe dele. E ele é tão apaixonado por Jesus, sabe? Então, assim, já falei até pro Senhor, eu passaria tudo de novo. Se tiver que pra ser e ficar na presença do Senhor Jesus Cristo. Não tem outro jeito. O buraco emocional só é preenchido com Jesus Cristo. Não tem homem, Não. não tem beleza Não física, tem. Não tem. não tem atração. Não tem. Eu queria aproveitar o pastor, que é o nosso conselheiro, pastor Jader, conselheiro tutelar. Há um número para as mulheres, eu gostaria que colocasse na tela, a pessoa que quer denunciar. Diz que 180. 180. Estiver vivendo um contexto de violência com relação à violência doméstica, questão familiar, é 180. Se a violência foi empregada apenas com criança e adolescente, eu diz que 100. Mas quando é... E outra, isso não precisa ser apenas da vítima. Você está sabendo, você faz. Você é um vizinho, você é um familiar, você diz que é 180. Você está salvando uma vida. Em que estágio ela está? Hoje ela é consciente, mas ela teve um momento onde ela estava, como ela reconhece, numa dependência emocional. Então ela não ligaria nunca. Ela não pediria ajuda, mas você pode pedir. Até porque vivia sobre o aspecto de uma ameaça de que ele faria com os filhos, ou com o pai, com a família, o que já fazia com ela. Sim. Uma questão, eu não lhe conheço. Você já casou de novo? Você teve outra relação? Eu tive um outro relacionamento. E segura, é agora que eu quero saber. É sobre isso que eu quero saber. Sim. O que você carregou para essa relação? Sim. Um emocional ainda muito fragilizado. Que aí vem a Trauma. na verdade, assim, não é carência. Carência é uma coisa. Sim. O emocional estando fragilizado é outra. Eu tinha acabado tinha perdido meu pai, que para mim foi um baque muito complicado. E em seguida eu conheci uma determinada pessoa, onde vem também me mandando, falando coisas boas, cristão, quer dizer, cristão não, porque... Aí é outro podcast. É outro podcast. Porém, eu hoje vejo que a terapia me ajudou de montão. O porquê de tantos relacionamentos abusivos? Eu tive uma infância, não culpando meu pai e minha mãe, não é isso, porque eram mundanos, enfim, aonde uma pessoa dentro da minha casa abusava de mim. Olha aí. Isso aí tá vendo? Para mais de dia. O podcast de 1h30. E era alguém da família? Era alguém da família. Desdobrou. Você vê que o que um maldito faz num minuto desdobra pro decorrer da vida toda. A vida toda, meu Deus. E eu vejo, assim, por mais que eu vejo que o senhor estava sendo contra esse outro relacionamento, hoje em dia eu tenho, né, consciência disso, quanto que foi útil para eu poder descobrir isso, porque até então eu não sabia. A terapia me ajudou muito. Hoje em dia, devido a tudo que eu vivi, o transtorno de pós-traumático, eu tomo um remédio para ansiedade. Sim. Né, pastor? Sim. Glória a Deus pelos remédios. É um processo. Psicólogo, psiquiatra. É um processo. É isso. Na verdade, só para a gente concluir, dizer que a Adriana é um milagre. Sou. E a gente, por tudo que ela já viveu e passou, e aí é um dado que eu não sabia, como pastor, ela acabou de revelar, que também sofreu abuso na adolescência. Sim. Não, infância. Na infância, como criança. Então você veja, a vida buraco. toda sofrendo esse vácuo, esse vazio, esse Isso. buraco na vida. E o que isso vai fazer com que a vida se torne, em algum momento, pesada demais. Foi aí que Jesus entrou para mudar a história. E graças a Deus, porque você é um ser humano em construção. Sim. E Paulo diz que aquele que começou a boa obra
Ele mesmo aperfeiçoará. Você é uma vencedora, minha filha. Amém. Você é uma mulher vencedora. Amém. Você não será reconhecida nem estigmatizada pelo que a vida negativamente te marcou, mas você será reconhecida pelo que Deus em Cristo Jesus realizou na sua vida, o que Romanos diz. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas que vive segundo o Espírito. Amém. Pastor Jader, para a gente concluir, dá uma palavra para as mulheres, para as famílias e também para a Adriana, que o senhor está tendo a oportunidade de conhecê-la aqui pela primeira vez e eu te chamei para participar. Que as novas gerações vejam que o amor não pode ser manifesto no emprego de violência. O amor é cuidado. O amor é preservação do outro. O amor não se manifesta em captura emocional. Eu queria muito que você visse isso e pegasse esse podcast, compartilhasse isso com o máximo de meninas e adolescentes e jovens e mulheres, para que essa fala da Adriana, sirva como um start, um romper. Você pega esse podcast, Deus pode fazer através desse episódio um romper na vida de muitas meninas. Então, isso é um serviço importantíssimo a fazer agora. Pegar o linkzinho aí e lembrar, fulano e fulano. Eu acho que a relação dela é perigosa. Eu vou mandar esse podcast agora para ela, para que não surjam outras Adrianas. É possível ser preservada agora, hoje, para que não chegue nesse ponto. Glória a Deus, a história da Adriana é de milagre, mas eu não queria que chegasse nesse ponto na tua vida. Então, eu glorifico a Deus pela tua vida, Adriana, pela tua história, pela tua força, a despeito de todas as escolhas erradas que você em um momento fez, você um dia falou, eu quero Jesus. Glória a Deus. Que foi a tua principal escolha, que foi a escolha que salvou tua vida e a tua existência daí por diante. Que Deus te dê graça para se manter. Amém. Que Deus te dê, sabe, equilíbrio para continuar enfrentando, porque o psicólogo é importante, o psiquiatra é importante, a oração é importante, mas estar mergulhado em Jesus é fundamental. Então isso tudo vem como parte desse tratamento. Não abaixa a cabeça, não olha para trás e sempre, sempre considera, Senhor, dá sabedoria para qualquer emprego de relacionamento, qualquer relacionamento de amizade, de qualquer um, seja ali qual for. Que Deus te dê graça e sabedoria para a tomada de decisões. Amém. Eu também quero aproveitar para falar sobre os analfabetos funcionais. Eu fiz uma postagem no Instagram e coloquei um banner assim, não se meta. E recebi um comentário de uma pessoa que disse, tem muita violência na igreja e pastores. Quer dizer, olha a pessoa não entender. Eu usei um versículo de Provérbio para dizer que aquele que se mete em questões alheias é como alguém que pega o cão pela orelha. Eu estou falando de quê? Do que eu estou falando? Aquele que se mete, que passando se mete em questões alheias, é como pegar o cão pela orelha. Alguém interpretou. Aí eu coloquei o banner assim, não se meta. A pessoa traduziu aquilo que eu não disse. Sim. Eu não disse que não é para se meter, que não é para denunciar, não tem nada a ver com família. Eu estou aproveitando para dizer exatamente isso. Que se você conhece alguém da família ou alguém que você está vendo que está sofrendo e não denuncia, você é tão cúmplice e tão perverso quanto o agressor. Exatamente. Então é importante, porque a gente às vezes fala uma coisa e usa um versículo, eu estou usando um versículo para dar uma lição, dentro de um outro contexto que não é família, que não é violência doméstica. Eu estou dizendo, não se meta em... aquela pessoa que gosta de fazer fofoca, não sei o quê, que não tem nada a ver com violência doméstica, não é sobre isso. Aquela postagem que eu fiz no Instagram tem um caráter terapêutico e de instruir quanto às coisas corriqueiras da vida. Tá um pai falando, aí o outro que não tem nada a ver se mete. Sim. É disso que eu estava falando. A pessoa diz, mas violência doméstica, vocês não denunciam. Eu não apoio.
E eu atendo muitos gabinetes e graças ao bondoso Deus, que quem procura ajuda aqui na Plena Unção, nós temos um jurídico, nós temos psicólogo, assistente social e agora temos até um conselheiro tutelar para cima. E temos a polícia também. E temos tudo que tem direito. E acima de tudo temos Deus. Então... Adriana, muito obrigado por esse momento. Eu gostaria que você desse a última palavra para a gente fechar. Olhando para essa câmera. O que eu gostaria de dar como conselho para quem está passando por isso é: o primeiro sinal já acaba. Não fica tentando arrumar desculpas para continuar com isso. Não. Se afaste em nome de Jesus. Venha ser curada. E o único que pode curar, de verdade, todas as feridas emocionais é Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele entrando na nossa vida, colocando os anjos dele acampados ao nosso redor. Que foi isso que aconteceu comigo. Glória a Deus. Só Ele faz. A gente estando na presença dele, não é fácil. Não vamos viver uma vida glamurosa o tempo todo. Não. Mas é Ele que nos instrui na caminhada. E Ele vai nos dando conselhos, vai fazendo, vai moldando. Muitas vezes vai nos quebrar. Não, não é isso. Mas é na presença dele que a gente tem que se manter. Em nome de Jesus. E contato zero. Chame a polícia, denuncie. Não tenha medo, porque medo não é do Senhor. Medo é do inimigo. Não tenha medo. Vai lá e faça tudo que a gente tem que fazer. Tome a sua atitude. Tome a rédea da sua vida. Não bota a sua vida na mão de outro. Tome a rédea da sua vida. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, minha filha. Obrigada. Que bom. Você está aqui viva. Amém. Na presença do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém, amém. Amigo, amém. Quero te agradecer e dizer que você cumpre um papel muito bom, primordial. Continue fazendo esse trabalho. Tamo junto. Deus te abençoe. Ao meu irmão Orbino, mas não é Orbino, é Abner. Você já viu alguém com o nome Orbino? Não. Primeira vez. Mas ele trocou o nome para Abner. Um dia ele chegou aqui na igreja dizendo: o irmão Abner está te procurando. Que irmão Abner? Ninguém quis mais me chamar de Orbino. Assim como Jacó mudou o nome, eu também agora me vejo no direito e agora sou Abner. Deus abençoe, irmão Abner. Deus abençoe você que assiste o nosso podcast. Um beijão para todas as pessoas que nos assistem. Que você deixe seu comentário, escreva alguma coisa, entre em contato com o nosso plantão pastoral. Ou, se você quiser também fazer uma oferta, que faça. Nós estamos abertos a todas as bênçãos que Deus enviar para nós. Um beijo, paz. Obrigado por caminhar conosco neste podcast. Que esta palavra tenha edificado a sua vida. Permaneça firme. Permaneça em Deus. Nos vemos no próximo episódio. Canal Plena Unção.